Cara, um dos temas mais decepcionantes que eu tenho percebido, né, e que tá absolutamente impossível de discutir no sentido de debater, conversar, não no sentido de quase se bater, né, fisicamente, ou de gerar uma determinada agressão física, né, o que de fato está quase chegando a esse ponto em muitas famílias e muitas casas, né, onde as pessoas elas estão quase se matando dentro de casa por questão de política. Cara, isso é muito desnecessário. Isso é muito desnecessário. Não tem necessidade nenhuma. Entende? Na verdade, isso se configura até mesmo numa perda de tempo, porque as pessoas elas não conseguem chegar a um denominador comum, as pessoas não conseguem enxergar numa visão, num ponto de vista coerente acerca daquilo que está acontecendo no mundo. Entenda uma coisa, hoje a discussão sobre política, ela saiu do campo da realidade. E as pessoas elas discursam apenas sobre palavras. São pessoas falando de comunismo sem saber o que de fato é o comunismo. São pessoas falando de direita sem saber o que é direita. São pessoas falando de esquerda sem saber o que é esquerda. Entende? Então, quando você está discutindo nesse nível, quando você está debatendo nesse nível, a verdade é que vocês não estão chegando em conclusão nenhuma. E não está havendo uma contribuição de um para a visão do outro. Apenas estão jogando palavras no ar, jogando palavras ao vento, né? Sem propósito algum. Um debate sobre política, ele tem que ser, de uma certa forma, algo que construa no outro um ponto de vista da própria realidade. Se basicamente tem um que está descrevendo a realidade, o outro também tem que ser capaz de, pela razão, conseguir compreendê-lo. E aí nós temos outro problema do debate político, ou seja, a razão está suprimida. As pessoas elas estão discutindo a nível emocional. Entende? Então, quando eu estou debatendo qualquer assunto que seja, a nível emocional, eu não estou levando em consideração o fator racional. E se eu não levo em consideração o fator racional, eu não estou conseguindo de fato entender como aquilo se traduz na realidade. Percebe? Então eu não posso trazer emoções para o campo do debate, porque se eu fizer isso, eu vou poluir o debate. Entende? Por exemplo, aquela pessoa aonde você não pode tocar nesse nome, Lula, ou também Bolsonaro. Se você tocar num desses dois nomes, acabou, virou emocional o debate. São as duas pessoas defendendo seus candidatos de uma forma avassaladora, né? De uma forma que uma já não ouve mais a outra. Isso é prejudicial para o debate. Então, deve de haver, de uma certa forma, uma ouvidoria. Ou seja, as pessoas têm que se ouvir. As pessoas têm que se ouvir e entender os argumentos uma da outra e, logicamente, trazer a realidade para o debate. Entende? Então, tem muitas coisas hoje que as pessoas elas se tornaram inaceitáveis. E não é assim. Entende? A partir do momento que você torna uma coisa inaceitável, você também está dando margem para o outro fazer o mesmo. Então, provavelmente, ele também vai tornar algo inaceitável do que você está falando. E sua fala não vai ter efeito nele, a fala dele não vai ter efeito sobre você. Entende? Aquele que está influenciando, ele também tem que abrir uma janela para ser influenciado. Isso não quer dizer que ele tem que ser influenciado. Mas ele tem que abrir uma janela, ou seja, ele tem que ouvir. Ouvir é abrir uma janela para ser influenciado, ainda que não seja abrir a janela. Entende? E quando você está num debate, você está correndo esse risco. Então,
É importante que ambas as partes ela ouçam o que os outros têm a dizer. E não defendam seus candidatos a nível emocional, mas debatam a realidade e o que é bom para o Brasil. Política é desrespeito ao Brasil, à comunidade, não ao meu próprio ego, não aos meus próprios ideais, mas a respeito da comunidade. Aquilo que é bom para a colmeia é bom para as abelhas. Se eu levar somente as abelhas em consideração, como os próprios políticos já fazem, né? Muitas vezes eles não estão nem aí para a colmeia, simplesmente melhor roubar o mel da colmeia e deixar que as abelhas morram de fome, né? Se você basicamente reproduzir esse comportamento, você vai estar sendo igual a eles. Tá reclamando lá do político corrupto que rouba, mas basicamente ele tá fazendo a mesma coisa que você. Ou seja, seguindo as regras do seu próprio ego. E aí, que moral você tem? Pra criticá-lo? Entende? Você muitas vezes não percebe, mas você reclama de uma coisa que você mesmo é muitas vezes. Entende? Você reclama do político corrupto, mas se alguém te oferecer um dinheirinho aceitável para falar mal de alguém, ou para, de uma certa forma, falar que alguém fez uma coisa que não fez, talvez você aceite. Então, a gente também tem que ser capaz de usar a mesma honestidade que nós pensamos que nós temos para julgar e criticar os outros, para criticar muitas vezes a nossa conduta também. Porque se eu não estou fazendo isso e minha conduta está totalmente errada, peraí, errado, o que eu estou querendo consertar? Eu quero consertar o Brasil, mas não consigo consertar a mim mesmo? Ou eu falo mal do Brasil, mas eu mesmo me comporto de mesma maneira? Cadê o meu exemplo diante do erro? Essas coisas, muitas vezes, elas têm que ser levadas em consideração. Ah, no Brasil ninguém ouve o povo, mas peraí, você ouve o seu próximo? Você ouve o outro que quer falar bem do Lula, sendo que você é Bolsonaro de coração? Você ouve o que os outros falam acerca da esquerda, sendo que você é fielmente da direita? Ah, mas eu não vou perder meu tempo. Ah, então os políticos também não vão perder seu tempo com você? A verdade é que muitas vezes o político, nós os odiamos tanto, porque muitas vezes ele está fazendo o que nós gostaríamos de estar fazendo no lugar deles. Às vezes o problema com o político corrupto não é a corrupção dele, mas a inveja dele por estar sendo corrupto no lugar em que eu seria corrupto. Então tem esse problema também nas pessoas. Como tem o caso de muitas pessoas dizerem, mas se eu tivesse lá também teria roubado. Várias vezes eu já vi pessoas defendendo Lula dizendo, mas ele roubou, mas também fez alguma coisa pelo pobre. E é engraçado porque você pergunta, mas tudo bem, mas quem pagou a conta? Quem você realmente acha que pagou a conta da corrupção e da roubalheira? Quem você acha que perdeu os empregos com a roubalheira da Petrobras? Foram os ricos? Os grandes engenheiros-chefes que perderam seus empregos? O presidente que perdeu seus empregos? O presidente da Petrobras que perdeu seus empregos?
Quem você realmente acha que foi demitido de verdade? Foi a base, meu amigo. A base operária. Os pobres. Eles que perderam seus empregos com a roubalheira da Petrobras. O que reduziu a renda per capita. Ou seja, a renda das pessoas. Quanto mais pessoas desempregadas, menos pessoas basicamente contribuindo para o giro de produto. E quanto menos pessoas compram, menos pessoas vendem. Quanto menos pessoas vendem, menos faturam. E quanto menos faturam, mais a economia vai a pique. É isso que acontece. Só que, lógico, as pessoas não conseguem entender esse sistema econômico para discutir a nível dele. Por quê? Porque não entende essa realidade econômica. Quer falar sobre política, sobre decisões de políticos, sobre o que aconteceu, sobre a roubalheira, mas que fez alguma coisa pelo pobre, sendo que a roubalheira foi simplesmente uma roubalheira e o que fez, de uma certa forma, não valeu de nada, porque aquilo que fez anulou mais as coisas boas, aquilo que fez de mal anulou as coisas boas. É exatamente o que acontece, e sendo que as coisas boas não eram tão boas assim. Por quê? Porque o prejuízo virá lá na frente. Lembrando, deixa eu te lembrar de uma coisinha. O governo, ele é rotativo. Uma hora tá um e depois vem outro. Então, se eu passo 4 anos num governo e eu gasto de um modo calculado, de que eu sei que a fatura vai chegar no governo que vai entrar, não tem problema nenhum para mim. Porque como dizia no filme do Bop, né? Não vou falar isso aqui porque palavrão é complicado aqui, mas essa P não é mais minha, aspira. Né? Ou seja, a P fica com quem entra no governo. Depois, com o próximo governo que vem. Porque quando você tem a consciência de que o governo ele é rotativo, você não se importa em fazer coisas aparentemente boas no seu governo para vender o seu governo, né, e garantir uma reeleição e deixar todas as contas para o próximo governo. Gente, escutem isso de todo o coração e eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando estiverem discutindo sobre política, certifique-se de estar falando da realidade, o que acontece na realidade. Não falem sobre palavras, não falem de coisas que vocês não entendam. Se não sabe sobre política, não fala sobre política. Se não sabe sobre economia, não fala sobre economia. Ou se quer falar sobre política, vai pesquisar um pouco. Quer falar sobre economia, vai pesquisar como funciona. Tem canais no YouTube excelentes falando de graça sobre economia. Vai lá, aprende e depois volta para conversar. Porque senão vocês estão falando de coisas que não estão agregando em nada para ninguém, nem para você, nem para quem tá te ouvindo. Aí você muitas vezes reclama, ninguém me ouve, mas é claro. Quem quer ouvir alguém que não sabe de nada e fala pelas ventas? Quem quer ouvir uma matraca? Não sabe? Vai estudar, meu amigo. Você vai aprender e vai falar aquilo que aprendeu. Agora, pelo amor de Deus, para de falar sobre o mundo sobre o lindo mundo da imaginação, como era o programa da Xuxa lá para as criancinhas, né? Na minha época tinha um programinha, né, que passava ele e na Rede Globo, né? Eu acho que era pela manhã, era o lindo mundo da imaginação. Eu tinha até um amigo que ele era engraçadão, ele chamava o programa de o lindo mundo da retardação. E realmente ele tinha razão. Mas, de qualquer modo, é onde muita gente está, o lindo mundo da imaginação, aonde elas criam seus próprios sistemas econômicos de que um roubo, de uma certa forma, valeu a pena porque gerou outras coisas boas.
e viajam nessa maionese sem sentido algum. Então, gente, pelo amor de Deus, quer falar sobre política? Estuda. Quer falar sobre economia? Estuda antes de abrir a boca. Agora, para com essa lavaçada que não faz sentido nenhum. Entende? Para de brigar cada um pelos seus próprios políticos, sem entender bulhufas do que os caras estão fazendo lá. Quando for falar, busca falar da realidade, meu amigo. O que está acontecendo de fato e como aconteceu verossimilmente. Ou seja, como aconteceu na realidade, na verdade. Aí sim, o seu discurso vai estar sendo produtivo.